Mas é que é muito curioso, né? Porque a sua geração, eu pego uns clipes de bandas assim dos anos 90, 2000, aí eu olho e falo, cara, hoje em dia esse cara que dirigiu esse clipe tá dirigindo uma série de séries, longa-metragens. Foi uma escola muito boa pra vocês, né? Foi, não, eu lembro que o pessoal da conspiração todo começou fazendo esses clipes, né? Na verdade, eles dominavam tudo, né? Mas pra gente foi também, pra faculdade. Eu tava na faculdade quando eu comecei a fazer clipe. Foi uma obra do acaso, assim, porque, na verdade, meu primeiro sonho era ser músico, mas eu era um péssimo. Então, todas as bandas me expulsavam. Aí um dia eu caí na real e falei, vou fazer cinema, tem uma faculdade aqui em Brasília, morava em Brasília. Mas todo mundo tinha banda em Brasília nos anos 80. Então, Nossa, então era difícil. tô falando é o que pra estava trás. acontecendo. Mas você pegou a efervescência dali, né? Peguei, foi muito bacana, porque quando a Legião Urbana estourou, assim, e a gente era muito louco, a Plebe Rude dava show nos intervalos de festa de colégio, assim, a gente falou, que banda ruim, gente, que troço ruim. Mas aí fez sucesso. A gente não, porque a música, o som era muito ruim, porque a gravação, assim, os instrumentos, assim, não dava, e era muito complicado. Mas aí depois, quando a gente foi ouvir, caiu na real. Falou, cara, essas bandas são muito legais. Na verdade, a Legião Urbana a gente já curtia antes de estourar. Aí comecei a conhecer mesmo as bandas. Porque na cena ali de vocês já rolava bastante, né? Isso aí tô falando bem pra trás, em 80, nossa, Jesus, 83, 84. E aí tinha umas bandas de escola de escândalo, essas coisas assim. Essas bandas todas estouraram. Eu era mais novo, eu tinha uns 13, 14 anos nessa época, uns 15, por aí. E aí eu falei, cara, vamos ter uma banda também, porque tá tudo, assim, a primeira grande manifestação de Brasília que fez sucesso nacional. Então era muito louco você ouvir, assim, como de Cabo Parece Caboclo, falar do Parque da Cidade, da Ceilândia, da Guatinga, você falou, pô, isso tá nacional, porque até então Brasília não era conhecido por isso, né? Uhum. E aí todo mundo tinha banda. Eu lembro que eu andava por Brasília, era sem exagero. Você ouvia uma banda ensaiando a cada 50 metros. Uma banda tocando, a banda Mas eu tocando. não duvido, porque Era tipo Manchester, surgiu... assim, nos anos 80. né? Mas devia ser muito legal, porque assim, você deve ter ido em vários shows do Legião, no comecinho, que os caras, sei lá... Paralamas. Eu vi um show do Legião, vi um show da Plebe Rude, quando não era Plebe Rude, chamava Caos Construtivo o nome da banda. Foi esse som que não dava pra ouvir nada, eram duas meninas cantando junto também. E o som do festival estava muito ruim também, então foi isso. Mas e Escola de Escândalo, o Bina Choque também, essa banda que fez um sucesso numa época também, depois não foi. Mas aí todo mundo quis ter banda em Brasília. E eu juro que eu tentei com esforço, assim, eu fiz. Tentei várias bandas. Vocalista, era guitarrista? Eu fui tudo, menos baterista. Mas eu fui guitarrista, tentei ser vocalista, não, ai que vergonha. Aí, como eu era um mau guitarrista, me botaram no baixo. Quer dizer, nem todo baixista é mau guitarrista, mas no caso era uma coisa, era um procedimento das bandas na época. E aí fiquei no baixo. O baixo é o goleiro, fiquei no baixo né? umas 3 bandas. Aí teve um dia que eu falei, cara, vamos cair na real. Eu adoro música, queria muito, eu amo isso aqui. Eu amo mesmo música, sempre amei, assim. Mas não é pra mim. Eu descobri o cinema numa mostra que estava tendo Cinema Fantástico em Brasília, nos anos também 80, no final dos anos 80. E vi que o UNB tinha uma faculdade de cinema. Eu falei, cara, tinha 4 na época no Brasil. Eram 4, era a FAAP, a USP, a UF e a UNB. Eu falei, gente, tem uma faculdade de cinema aqui e eu vou fazer. Só que foi a decisão mais errada da minha vida, porque o cinema, a produção em Brasília na época era um curta a cada 2 anos. Nossa, é verdade. O Collor assumiu. Assim que o Collor assumiu, acabou a Embrafilme, não tinha cinema nenhum. E era película, né? Ou seja, você só comprava em São Paulo também, em Rio de Janeiro. Então, sei lá, era tipo uma coisa muito paleozoica. É muito paleozoica. Era tipo abrir uma videolocadora hoje em dia, né? Era tipo abrir uma videolocadora hoje em dia. Era um mercado que... Exato. Caramba. Mas as coisas foram acontecendo. Eu comecei a fazer vídeo arte, essas coisas também que eu também via. Aí um dia os meus amigos músicos, começou a MTV no Brasil, um dia os meus amigos músicos falaram, cara, a gente está precisando de um clipe. Você não faz cinema, você não quer fazer para mim? E o primeiro clipe que eu fiz foi de uma banda, uma guitar band chamada Low Dream, que eu acho que ninguém conhece, mas é uma banda muito guitar band, eles cantavam em inglês, essas coisas que tinham muito nos anos 90, assim, no comecinho dos anos 90, que foi a segunda fase do Rock Brasília, né? E aí foi para o lado B. Você lembra desse programa? Lembro. Que passava o Fábio Massari. É muito legal. E eles, assim, vamos exibir, porque o lado B passava meia-noite no domingo.
Aí passou, aí um jornalista, que eu até devo a ele muito, não conheço pessoalmente, o Marcel Plassi, viu o clipe, fez uma matéria de capa no Estadão, falando assim, cara, o melhor clipe até agora brasileiro é de um estudante da Universidade de Brasília. Nem dizer meu nome, mas bastou isso. Caraca, Para todas as bandas começarem a me procurar. E aí teve um dia que eu nunca vou esquecer isso, cara. Os Raimundos chegaram eu trabalhava num centro de produção na universidade. Os Raimundos estavam na antessala, que queriam falar comigo. Até o segurança ficou preocupado, porque o cara se vestiu meio assim, diferente. Mas todo ele já mundo. era o Raimundos ou ainda era aquela Não. banda que abria show do Titãs, né? Não era nem isso. Nem isso. Nem isso. Eles tinham uma fita cassete demo. Caramba. olha. E eles falaram, cara, a gente quer fazer um clipe com você, porque ficou legal, etc. Eu vi o clipe que vocês fizeram da Double Dream, eu queria fazer um clipe com vocês. Demorou 6 meses para a gente conseguir fazer o clipe. Nesses 6 meses, a Banguela descobriu os Raimundos. Começou a se organizar para contratar, eles não tinham contratado ainda. Eu fiz o Nega Jurema, o primeiro clipe deles. Nossa. Tem o Nega Jurema, depois tem aquele da bicicleta, né? O da bicicleta não fui eu que fiz. Bicicleta, eu esqueci o nome até do diretor, eu conheci ele na época. Mas vários... É o primeiro clipe, né, É o primeiro clipe deles. Sucessaço. Não, isso foi cara. virou finalista do MTV Awards na época. O Sepultura ganhou, a gente ficou lá entre os 5 finalistas do MTV Awards na época. E aí eles estouraram, Raimundos estourou, aí várias bandas começaram a me procurar. E aí realmente eu fui fazendo, tinha muito clipe alternativo também, né? Tinha muito clipe nacional que Sim. começou a profissionalizar, né? A Conspiração começou a fazer. Alguns diretores de publicidade começaram a fazer também, porque viram que era uma boa plataforma também de portfólio, assim. Até que um dia o Pato Fu me chamou Nossa. e eu fiz um clipe pro Pato Fu e aí o Raimundo já bem sucedido falou, vamos voltar a trabalhar junto, porque a gente gostou muito desse clipe, enfim, a gente está aqui, agora a gente já consegue já... Agora tem verba. Tudo que Agora você a queria, gente tem, tudo exatamente. que você queria ouvir. Não, porque a gente fez o clipe dos Raimundos o primeiro com 3 pessoas na equipe, uma coisa louca. Assim. Nossa. E filmou um final de semana, assim, Olha equipamento. aí, quer trabalhar no Embrulho? Pô, mas pronto pra trabalhar com a gente. Mas era isso, Só assim, que um final de semana é muito luxo, tem que ser em 6 horas. era assim, o equipamento está disponível esse final de semana, exatamente, 6 horas. Vamos filmar um pouquinho aqui. Aí, uma semana depois, não, tem equipamento de novo aqui, vamos filmar mais um pouquinho. Nega Jurema foi assim, a gente filmou em 6 meses. Caramba. E o processo criativo do clipe também é da tua direção? Eles vinham com, a gente quer fazer uma parada, ou vocês que desenhavam isso, né? Olha, no clipe da Low Dream eu fiz um roteiro super, eu planejei tudo, assim, foi uma coisa muito planejada. Mas nos Raimundos era muito interessante, o processo deles era um processo realmente, parecia uma jam session, assim. Todo mundo solando ao mesmo tempo. Imagina. Eu fazia umas reuniões, todo mundo dava ideia. Eu não sabia como concatenar aquilo, porque era tanta ideia diferente, tipo assim... se a gente fizesse uns médicos numa mesa de operação com uma pizza, e depois a gente filmasse na feira. Eu falei, cara, isso não concatena. Porque imagina, uma coisa é uma sala de roteiro com pessoas que estão acostumadas com o processo. A coisa são músicos que o processo criativo deles está em outro lugar, né? E aí você falando, cara, isso aqui não vai dar, isso aqui vai. Não, e aí eu falei, cara, mas a banda é isso mesmo também. E de repente é isso, era uma sequência de sketches, assim. De repente eles vestidos de cangaceiro, depois eles na feira cantando, depois eles num show cantando, depois eles no show, numa bodega que tinha lá em Brasília, vamos tocando também. Depois teve uma vez que eu nunca vou esquecer, que tinha um cara passando com a carroça. Eles gritaram, a gente pode tocar, não pode tocar na carroça, você empresta a carroça. E a gente filmou porque eles tiveram essa ideia na hora. Então foi um processo que eu meio que permiti que eles... Sei. E eu falei, cara, vamos ver que que vai eu junto na montar ilha. isso aqui? Eu falei, vou botar tudo. Acho que a banda é isso mesmo, é uma sequência de sketches, várias historinhas coladas, é quase um... Quando você fica zapeando em canal, né? Esse termo nem usa mais, mas quando você fica zapeando, eu falei, vai ser isso. E deu certo. Quando eu exibi, falei, tinha a ver com a banda. Eu acho que eu tentei preservar exatamente isso. Quando eu comecei a dirigir clipe, eu tentei entender o que a banda queria e não preocupar muito com o que eu queria. Assim, o que eu quero é a banda e preservar um pouco a minha ideia da banda. Porque eu vinha de uma escola de documentarista também, né? Então esse espírito eu mantinha. Tipo assim, o que são vocês, assim? Legal. Então, o que vocês pensam da música? O que vocês acham? E eu ia tentando fazer um processo de troca mesmo, né? Mas esse foi a coisa mais
mais fora da curva que eu posso imaginar, porque foi tanta ideia que, assim, eu era estudante ainda. Eu falei, cara, isso quebra todas as regras de roteiro, de montagem, de lógica. Mas eu vou fazer, porque eu acho que isso que era a banda. E deu certo, assim. Acho que tanto deu certo que ele falou assim, essa coisa caótica, acho que você entende, Belmonte. Vamos voltar a trabalhar, porque a gente quer essa coisa um pouco... E tem uma coisa que a ver com também, que por ter 3 pessoas, era muito crua a qualidade da imagem, né? Aham. Também o equipamento que a gente tinha, etc. Tal, mas tinha a ver com o som da banda também, que era aquele som Era É. pesado. porradão, meio É. cru, E assim. puxado com baião, né? E aí Foi no puteiro em João Pessoa, descobri que a vida é boa. É. Foi minha primeira vez, né? Tinha isso. Não, e aí eu fiz os 3 clipes, fiz 3 clipes com eles depois. Que foi Nariz de 12, que é uma loucura. É. Fiz Mulher de Fases, que é... E aí fez foi o que Mulher de consagrou a Fases, banda como uma das maiores É. bandas do rock ali, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui os caras criaram um hit, assim. É, né? Eu fiquei muito impressionado. E A Mais Pedida, A Mais que Pedida. eu fiz também. A Mas aí com dinheiro já da Warner, já tinha... Aê! Já tinha um dinheirinho, Aí já tinha umas 4 pessoas no set de filmagem. Já tinha uma equipe, tinha pré-produção, tinha tudo já. E dava pra você falar assim, não, querido, essa aqui não vai entrar, essa ideia não vai entrar, isso é muito fora da... Não, aí senão eu consegui no Mulher de Fases, eu consegui criar um roteiro, mas tentando preservar essa mesma ideia que eles queriam repetir. Aí você vai ver Mulher de Fases, é cheio de ideias. Uma hora é gravado no rodeio, uma hora eles têm um teatro, uma hora um teatro tipo um teatro infantil. Mas é isso que eles queriam também e a gente conseguiu. Aham. E eu lembro que era louco, porque aí na época eu já era um curta-metragista de festivais e tudo. Já tinha até ganhado uns prêmios mais ou menos legais, assim. Uhum. Mas quando a gente ganhou a MTV Awards, eles ganharam a MTV Awards, né? Mas a gente ganhou a MTV Awards. Cara, parecia que a gente tinha ganhado o Oscar. As pessoas me ligavam, porque na época a MTV tinha Muito. Nossa muito Senhora, valor, total. muita aderência, né? E foi uma experiência muito interessante essa época da MTV, né? Acho que muita gente, o que você falou, muita gente surgiu dessa época, assim. O Andrucha fazia os clipes, Exatamente. o Cláudio Torres fazia os clipes, muita gente... E o videoclipe ajudava a criar a identidade da banda, né? Sim, Porque você falou dos anos 80, era muito sonoro, o rádio, né, e tal. Os anos 90 nos anos 80 surgiram os primeiros videoclipes mega produção lá fora, né, que tinha no Fantástico e tal. Mas as produções bacanas aqui no Brasil foi nos anos 90, 2000, né? não, você viu os clipes lá fora e viu os nossos, falou, que tristeza, quanto orçamento, a gente nem tanto. Mas foi uma experiência, era muito legal. Porque juntou 2 coisas que eu adorava, assim, que era música. Eu já fazia um pouco de videoarte, então você tinha umas certas experimentalismos de textura, né, de edição. Eu trouxe um pouco para... Claro que com o Raimundo não dava para fazer videoarte, mas eu trouxe um pouco para as experiências com clipe. Cara, e era muito legal. Era muito legal, porque de repente você fazia um troço, no caso do Nega Jurema, uma coisa de fundo de quintal mesmo, assim. E de repente ganhava uma projeção nacional, né? Isso antes de surgir a internet. Quer dizer, A internet não existia, porque hoje a internet, isso é comum, né? Você conseguir fazer uma coisa realmente em casa, no quarto, e de repente isso viralizar. todo mundo vê. É. Mas na época que você fazia uma coisa no fundo de quintal, ninguém via. Saía em rede nacional, que era o caso da MTV. E aí a gente ficou muito impressionado com isso, que de repente estava lá em Brasília, filmando com 3 a 5 pessoas, equipamento não tão bom. E de repente estava lá em rede nacional e as pessoas vendo toda hora, né? Porque tinha isso também. Muito. O Mulher de Fases passava, era isso, umas 5, 6 vezes por dia. O que foi legal, porque assim, eu devo muito ao clipe, não só por ter estudado muito, porque realmente foi muito uma escola de experiência prática, eu estava na faculdade ainda. Mas os clipes, quando iam para a MTV, o mercado publicitário falou assim, quem é esse cara? Exatamente. E aí eu comecei a fazer comercial que começou a dar dinheiro para eu conseguir fazer meus curtas. Porque na época não tinha edital ainda. O edital começou a ter em 95, com o governo Itamar. Tudo era independente ainda Tudo era nessa independente, assim. Começou a voltar a ter dinheiro a produção cultural, um pouco que chamam de retomada, né? Retomada do cinema. Então, meus primeiros 2... Meu curta de formatura foi bancado com dinheiro de publicidade, que só aconteceu por causa dos clipes. Porque os caras viram os clipes e falaram, pô, esse troço está acontecendo aí, quem é esse diretor? Então, eu virei diretor muito jovem, assim, até... Não quero tirar onda, não, mas é verdade, porque Não, sim. 23 anos eu estava dirigindo publicidade.